E aí, queridos, tudo bem? Professor Agiomar de Química aqui novamente, segundo simulado aberto Sistema SEV, ok? Questão 98, Ciências da Natureza, competência 5, habilidade 17. Jovens, vejam com calma, como diria um amigo meu, humanos, veja, atenção, observe o gráfico. Então, é uma questão que ela vem trazendo análise gráfica, vai testar essa sua habilidade analisando a parte gráfica. Veja que o gráfico traz a solubilidade do oxigênio, nós vamos ler aqui o texto, em função da temperatura. Veja que com o aumento da temperatura, a solubilidade dele diminui. Professor, e o que significa isso? Opa, vamos passo a passo, vamos lembrar. Se você aumentar a temperatura e aumentar a solubilidade, tem um processo endotérmico. Se você aumentar a temperatura e a solubilidade diminuir, é um processo exotérmico. Ou, fazendo o contrário, ao diminuir a temperatura e aumentar a solubilidade, é um processo exotérmico. Então, para não esquecer, se solubilidade e temperatura são diretos, é endo. Se solubilidade e temperatura são inversos, é um processo exo. Tudo bem? Então, a solubilidade do oxigênio em água vai ser um processo exotérmico. Então, olha o texto. A concentração de oxigênio dissolvido em um corpo d'água qualquer é controlada por vários fatores. Professor, quais são esses fatores? Vamos lembrar, temperatura, pressão, interação, tudo bem? Sendo um deles a solubilidade do oxigênio em água. A presença do O2 na água se deve, em parte, à sua dissolução do ar atmosférico. Então, vem aqui, ó, o O2 gasoso produzindo o O2 aquoso. Então, vamos lá. Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Analisando-se o texto e o gráfico, a solubilidade do gás oxigênio. Ó, a letra A é endotérmica. Eu não vou nem continuar o texto. Veja que lá no gráfico é inverso, então não é endo, é exo. Letra B, está dizendo que a solubilidade aumenta com o aumento da salinidade, sendo um fator determinante desse processo. Vamos lembrar quais são os fatores determinantes em uma solubilidade: temperatura, pressão, interação. Esquece a salinidade. Letra C, está dizendo que a solubilidade não depende das interações. Já falamos aqui. Temperatura, pressão, interação são os principais fatores da dependência da solubilidade. Letra D, está dizendo que essa solubilidade não é alterada pela decomposição da matéria orgânica, gente. Ali a biomassa, por exemplo, gente, para que ocorra a decomposição da matéria orgânica, tem que consumir oxigênio. Então, você tem que tomar muito cuidado. A oxidação da matéria orgânica consome oxigênio. Então, a concentração de oxigênio vai diminuir, entendeu? Na água, aí, quando tem animais mortos, onde a escassez de água é intensa, veja que os peixes vão lá para a superfície, porque diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água por conta da decomposição da matéria orgânica. A letra E está dizendo que a solubilidade decresce com o aumento da altitude. Se aumentar a altitude, a pressão atmosférica vai diminuir, tem que tomar cuidado. Ó. Decresce com o aumento da altitude, pois com o aumento da altitude há uma diminuição da pressão atmosférica a uma dada temperatura. Beleza? Então isso aí é verdadeiro. Por que é verdadeiro, professor? Vamos lembrar a lei de Henry. O que diz a lei de Henry? Que a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão. Então, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Quanto menor a pressão, menor a solubilidade. Então, quando você for fazer análise, ó, decresce a solubilidade do oxigênio em água com o aumento da altitude. Por quê? Porque se aumentar a altitude, diminui a pressão. Tudo bem? Então, pressão e solubilidade, eles são diretos. Por isso que a letra E. Beleza, queridos?